Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo e como é que também os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Timor-Leste, é em Dili que está Filipe Silva, natural de Chaves, é professor de formação e também conselheiro das comunidades portuguesas. Viva, Filipe! Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, está bem? Muito obrigado. Chegou a Timor-Leste em 2000. Porquê Timor-Leste? Bom, vamos lá ver, eu cheguei cá em 2000, em setembro de 2000, e concorri para cá porque, pronto, eu queria ter uma experiência enquanto professor fora de Portugal. Na altura tentei ir para Cabo Verde, infelizmente não havia vagas e propuseram-me, na altura, ou disseram-me que ia abrir um concurso para Timor. Eu tinha ouvido falar de Timor na altura digamos, dos lençóis nas varandas e daquelas manifestações em 91, 92, 93, naquele período. Mas não sabia muito bem onde é que era Timor, mas decidi na altura arriscar porque achei que seria uma coisa profissionalmente para mim bastante importante e que seria um desafio que eu gostaria de assumir portanto vim cá parar nessa altura também porque não havia muito emprego em Portugal, como é óbvio, nós jovens acabados de sair da universidade e achei que seria uma coisa importante E deixe-me lhe para o meu perguntar, foi futuro. por 2 anos? Não, na altura até vim por um ano, e aliás, quando falei com a minha família, disse isso mesmo: vou por um ano, depois logo se vê. Pronto, estou cá há 25, portanto é sinal que gostei de algum modo da experiência e, portanto, fui ficando. E como é que foi a adaptação? Quais foram os principais desafios? Estamos a Bom, falar em 2000. exatamente, ou seja, temos que enquadrar um bocadinho isso. 2000 foi um período bastante difícil, quando, por exemplo, os primeiros dias ou quando cheguei a Timor, nós conseguimos sentir até um cheiro a queimado, víamos tudo destruído, não havia grandes condições. Uma coisa boa que havia cá é que havia muitos internacionais por causa das Nações Unidas e de algum modo isso compensava um bocadinho a falta das outras coisas. Portanto, não havia supermercados, não havia restaurantes, eram, digamos, numa primeira fase foi difícil vir de uma realidade como a nossa em Portugal e adaptar-nos aqui. O próprio clima é muito diferente, portanto é muito calor, a própria umidade na altura em setembro, começaram as chuvas pouco depois, foi uma situação, foi um período de adaptação e custou, mas eu diria que ao fim de um mês as coisas já estavam a andar e quando começamos depois também a dar aulas, foi um desafio muito grande dar aulas sem mesas, sem cadeiras, sem os miúdos falarem português, portanto foi uma situação eh, muito desafiante, mas que ao mesmo tempo compensava de algum modo a distância, só ligávamos para casa uma vez por semana, porque era a única hipótese que tínhamos portanto, digamos que foi um desafio, mas que foi um desafio que valeu a pena. E são 25 anos de Timor-Leste. Como é que é o povo timorense? O que é que o cativou assim tanto para 25 anos? Eu diria que a primeira coisa interessante, ou a primeira coisa que cativa as pessoas aqui é o sorriso das crianças e também, de algum modo, o calor do próprio povo timorense, que também passou por muito e, portanto, tudo isso também, a presença de internacionais cá naquela altura também era uma forma, pronto, e como conseguiram aquilo que pretendiam, que era a independência, portanto, também, apesar do sofrimento, quando as Nações Unidas entraram e quando os professores portugueses chegamos cá, a questão da língua portuguesa, que foi uma escolha deles, como a língua da resistência, uma língua que historicamente, digamos, foi muito importante para as pessoas da resistência e para a própria independência, porque de algum modo as mensagens que circularam e a forma como os membros da resistência comunicavam era através do português portanto isso foi uma questão quando cá chegamos éramos muito bem-vindos, ou seja, toda a gente nos acolheu com muita alegria portanto, isso também foi um primeiro passo digamos, para nos cativar. Claro que o povo timorense continua a ser acolhedor, mas obviamente que as condições de hoje não são as condições de há 25 anos atrás, não é?
Mas em termos assim culturais, não sei se a palavra certa será choque, mas o que é que o surpreendeu mais? Como é que foi essa Bom, interação? vamos lá ver, aquilo que me chocou na altura, de algum modo, foi as condições em que as pessoas viviam, porque eu, por exemplo, eu posso lhe dar um exemplo, agora mais ligado à educação, por exemplo, a questão das condições das escolas. Eu cheguei numa fase que eu estive a colaborar na distribuição de livros, que o governo português ofereceu os livros para a primeira e segunda classes, na altura, e eu ajudei a fazer uma boa parte dessa distribuição e chegar a escolas onde basicamente eu chegava lá e perguntava onde é que é a escola, e a pessoa dizia, é ali, e estava digamos, uma casinha de bambu ou com cobertura de colmo, e os poucos professores que havia a dar aulas debaixo de uma árvore, ou seja, não havia condições. Tudo isso, a maneira como a gente via às vezes as crianças um bocadinho abandonadas na rua, até mal vestidas, mais não, não na capital, mas fora, levava de algum modo a chocar um bocadinho a forma como essas pessoas podiam viver e como é que o país podia crescer. Mas ao mesmo tempo, eh, eh, as outras coisas boas também compensavam um bocadinho esse olhar, ou seja, havia um olhar de esperança sempre. Culturalmente eles têm uma ligação, a questão da religião, a maioria deles são cristãos, eles vivem muitos, digamos, essa parte do cristianismo e digamos, da religião, das festas católicas e, portanto, isso de algum modo também nos aproxima enquanto nações, não é? E, portanto, não é à toa, não é só por causa da língua também que Timor-Leste pediu para aderir à CPLP, estar no, digamos, nos países da CPLP, porque há muita coisa que nos liga culturalmente, a nível de identidade, de algum modo o português foi uma coisa importante para construir a identidade dos timorenses. A independência de Timor-Leste acontece em 2002, maio Na de restauração, sim. 2002. Houve muitas mudanças, no país, ao longo destes anos. Na sua opinião, quais foram as principais, que ocorreram? Bom, a nível e temos que olhar para isto de uma forma, digamos, como é que eu lhe vou dizer isto de uma forma prática, que é, o país foi construído, restaurou-se a independência, estavam cá as Nações Unidas, e depois mudou-se, digamos, a gestão para um governo primeiramente misto, mas ao fim de um ano ou dois, quando a Assembleia Constituinte passou a ser o Parlamento Nacional, passou Timor-Leste e os timorenses a assumir, digamos, as rédeas do seu país. E isso levou a que tivesse que se construir tudo, desde os tribunais, os ministérios, ou seja, o governo, tanto os órgãos de soberania todos, desde da questão do Parlamento funcionar, ter um Presidente da República que digamos que fosse o guardião de algumas regras e leis, e portanto tudo isso vindo de um país, digamos, de uma ressaca, de uma invasão, de uma luta para a democracia, obviamente que isso foi feito ainda com algumas fragilidades, mas eu acho que o país, e às vezes quando a gente olha para Timor e diz, há coisas que ainda não estão muito bem, sim, mas o país só tem 25 anos. E o sol aqui é importante, porque eu felizmente, eu e mais algumas pessoas que estamos cá, fomos daqueles que temos assistido à evolução do país, por vezes se calhar não vislumbro as mudanças da mesma forma que outras pessoas que vêm cá de vez em quando, porque é diferente, estamos aqui envolvidos, estamos também a trabalhar um bocadinho com os timorenses nisso e se calhar não temos essa, digamos, essa capacidade de ter um olhar exterior, um olhar que nos permita ser mais críticos no sentido positivo, de dizer o que é que se podia ter mudado, o que é que podia ter sido melhor, mas eu acho que no global temos que dizer que Timor-Leste tem evoluído muito positivamente, para sendo uma jovem nação, tem dado passos digamos, importantes e que, até no âmbito da democracia e do funcionamento do seu Estado, que eu acho que é de salutar num país jovem, numa democracia jovem. É um caminho que se faz caminhando. Exato, exato. É também um privilégio, sente-se privilegiado de acompanhar esta história do país e estas mudanças? Sim, de algum modo sim. Aliás, se um dia Timor-Leste, que agora usa o português, e se for, digamos,
se tiver uma educação de maior qualidade, se o português for efetivamente uma língua de união e que possa ser, digamos, uma língua da identidade, de algum modo eu e algumas das pessoas que temos estado por cá, obviamente que tivemos, podemos dizer que tivemos o privilégio de estar cá, de contribuir e também de ser parte desta história, porque não deixa de ser, daqui a 50 ou 100 anos, a história de Timor e, portanto, acho que nesse aspecto, sendo eu um jovem que cheguei cá com 24 anos, me parece tenho que dizer isso dessa forma. Acho que pode ter sido, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, não deixa de ser também um privilégio poder ter estado cá e acompanhar de algum modo o crescimento e o renascimento deste país. Há pouco já me falava de como quando chegou havia esse sentimento quase de pertença em relação aos portugueses e de acolhimento. Que comunidade portuguesa é que encontrou aí quando chegou? Bom, a comunidade portuguesa, vamos dividir isto em duas coisas. A comunidade, quando nós chamamos aqui os patriados, que foi eu e outras pessoas que fomos chegando, normalmente eu quase já não sou um expatriado, porque estando cá há Já 25 é anos quase já local. me considero quase, mas normalmente os expatriados são aquelas pessoas que vêm por um ano ou dois, ou por períodos muito pequenos e que vão e vêm, e portanto temos tido aqui uma comunidade bastante relevante, nomeadamente na área da educação, professores, na área da justiça, juristas, alguns empresários, não muitos, mas alguns, e pessoas que vêm cá dar, digamos, formação ou dar assessoria técnica em alguns projetos, quer da União Europeia, quer de outras, das Nações Unidas, e que vêm cá por períodos pequenos. Mas depois há uma grande comunidade que, se me perguntar números, não lhe sei dizer, que é os luso-timorenses, que é aquelas pessoas, digamos, timorenses, que desde ou a quando digamos, da mudança da restauração da independência foram pedindo a sua nacionalidade a Portugal. Muitos porque eram funcionários na altura do tempo português, outros porque nasceram nesse período e são filhos dessas pessoas que também tinham os bilhetes de identidades antigos de Portugal e, portanto, eu diria que há muita gente aqui que nós temos que dizer que são timorenses, mas também são portugueses e alguns, os mais antigos, não os jovens, eu diria que são portugueses de coração até e que falam com muita, digamos, às vezes quando se referem a Portugal, de uma forma muito carinhosa e até muito como sendo o seu país também, e isso é importante dizê-lo. Agora, obviamente, que há muitos jovens que pediram nacionalidade portuguesa e que se calhar não sentem o país como o seu, não é? Utilizam, digamos, ou utilizaram num período essa nacionalidade para ir para a Irlanda ou para ir para a Inglaterra para conseguir melhores opções e Portugal foi uma abertura, foi uma porta importante para eles poderem sair daqui. Mas eu diria que quando nós chegamos, havia aquele espírito, aquele sentimento de que Portugal, uns, obviamente que sentiam tristeza porque se sentiram abandonados, e temos de dizer isto também de uma forma, é a história que o diz, não somos nós, que se sentiram abandonados por Portugal, mas também outros sentiam uma ligação muito forte ainda e respeitavam muito Portugal e os portugueses. Isso também tem digamos, é uma questão que na altura nós também sentimos quando chegamos, mas quer os professores, quer os militares que estavam cá, acima de tudo, espalhados digamos, pelo país todo, havia, cada vez que se dizia que eram portugueses, havia um sentimento de muito carinho, de muita, digamos, muito respeito, porque havia um sentimento muito próximo com Portugal, porque eu acho que também foi sentido pelo povo timorense que, bem ou mal, na altura das negociações até ao referendo, Portugal também teve um papel muito importante nisso e, portanto, isso não é esquecido. Então, em termos de comunidade portuguesa, portugueses de Portugal, não Sim, sim, sim. desvalorizando os luso-timorenses, mas não é assim é mais uma comunidade flutuante, digamos assim. Sim, quer dizer, há cá professores que estão cá, mesmo na escola portuguesa, em outros projetos, que estão cá há 5, 10 anos, alguns há 15, mas, ou seja, eu diria que estamos cá em média 700, 800 pessoas no máximo. Eu digo professores, por exemplo, na escola portuguesa são cerca de 80 ou 90. Há um projeto que é os Centros de Aprendizagem, que é o CAF, que é do Ministério da Educação timorense, são escolas públicas timorenses, que utilizam currículo timorense, mas que têm professores portugueses nessas escolas. Portanto, são cerca de 140, 150. Depois temos professores na área da justiça, no Centro de Formação Jurídica,
eh, nos jornalistas, a formação de jornalistas. Portanto, eu diria, por exemplo, só os professores serão cerca de 300, 250 a 300. E depois entre juristas, militares que estão cá a fazer formação à própria da GNR, ou mesmo do Exército e da Marinha, que estão cá na cooperação técnico-militar, somando isso tudo, logo aí temos cerca de 500 pessoas. Eu diria que entre os que depois vão e vêm por períodos pequenos, havemos de estar cá sempre 700, 800 portugueses. E qual é o papel desta comunidade em relação a outras? Bom, vamos lá ver, obviamente que há países que estão mais próximos que nós, a Austrália, digamos que os indonésios, agora a entrada da ASEAN vai abrir, digamos aqui uma movimentação de nacionalidades e de pessoas, mas eu diria que o papel de Portugal aqui e dos portugueses tem sido um papel muito importante para a construção do Estado, porque se reparar aquilo que eu lhe estou a dizer é desde a formação militar à formação da área jurídica, que é um garante, digamos, da legalidade e digamos, das regras do país, até à questão da língua e da formação, da educação, e, portanto, que são áreas que são determinantes para o funcionamento do país e digamos, não só para agora, mas para preparar para a futura nova geração. Portanto, eu acho que Portugal tem tido um papel. Claro que eu gostaria que viesse mais gente, que estivesse cá mais, que estivessem mais pessoas, mas eu compreendo que também não é fácil, estando a 16 mil quilómetros de distância, por vezes conseguir outras coisas, não é? O mundo já Mas é acho que mais temos tido pequeno, um papel importante e que é reconhecido de algum modo. o mundo já é mais pequeno hoje com as novas Exato. tecnologias e em todas as possibilidades que temos, mas ainda assim há uma grande distância. Sim. Sim, por exemplo, para ter ideia, eu, por exemplo, temos internet agora da, da, da Starlink, que, pronto, que vamos tendo uma internet que é razoavelmente funcional, mas o país até há meses atrás a internet era uma coisa muito complicada. Se quiséssemos estar a fazer eventualmente esta entrevista, se calhar não ocorreria da forma como está a ocorrer. Já tínhamos tido 10 paragens portanto, há muitas coisas, muitos desafios que também têm que se ir vencendo. O país ainda não tem, está em fase de o fazer, felizmente, mas não tem um cabo submarino, por exemplo, para ter internet de alta velocidade, e que é uma coisa importantíssima para a própria desenvolvimento até da digitalização, da modernização da administração pública, etc. E, portanto, tudo isso são passos que têm que ser dados, mas que eu acho que vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Já falou e já falámos um bocadinho ao longo desta nossa conversa sobre a questão do português, da língua portuguesa em Timor-Leste. Mas atualmente como é que está a língua, e sendo também a língua do país? Como avalia? Vamos lá ver. Aquilo que eu que aprendi quando cá cheguei, que muita gente me contou, é que o português, na altura em que Portugal, digamos, assumia o comando e a administração deste país, no, portanto, antes de 75, o português era, digamos, uma língua de unidade. O português no dia a dia não era falado pelas populações. Eles tinham as suas línguas maternas, que ainda hoje têm. Claro que quando se deslocavam a Dili para tratar de assuntos oficiais ou quando havia cerimónias oficiais, o português era usado, digamos, nesse âmbito. Mas obviamente que muita gente sabia português porque era a única forma de quando queria tratar desses assuntos ou quando era chamado para alguma questão mais oficial e mais importante, e as pessoas sentiam orgulho até nisso, de saber português e de falar português. Obviamente que a língua portuguesa em Timor será sempre um desafio. Podemos dizer, bom, mas atualmente há tanta maneira de aprender português, há os YouTubes, há não sei o quê, é verdade, coisa que não havia há muito tempo atrás, mas também a exposição do dia a dia e o próprio a questão do inglês, que é a língua, digamos, internacional. Obviamente que não se pode utilizar aquela coisa de dizer, o inglês é a língua, digamos, que nos pode dar um emprego, a riqueza, etc. Bom, senão países, se calhar como a Nigéria ou outros países, neste momento eram riquíssimos, toda a gente era rico porque falava inglês, não é essa a questão. Agora, obviamente que estando Timor no meio aqui de dois gigantes, que é a Austrália e a Indonésia, o português aqui é de algum modo encarado como a sua identidade, como manter Timor um bocadinho independente, isolado dessas duas nações. Esperemos que esse sentimento e que essa, digamos, essa forma de ver, e que penso que também foi isso que as autoridades que optaram pelo português, não só pela ligação histórica, por tudo isso, mas também que o utilizaram nesta perspectiva, isso já foi dito, e eu estou-lhe a dizer isso, não sou eu que o digo, já foi dito pelo Presidente Ramos Horta, pelo Primeiro-Ministro Ana Guzmão, etc.
eh, esperemos que no futuro se possa continuar a manter como, digamos, a língua da diferenciação, porque até na própria ASEAN eu acho que o português não pode ser visto como um problema, pelo contrário, acho que é uma oportunidade para quem fala português aqui poder estar no âmbito da ASEAN e poder ter contactos com outros países. Por exemplo, ainda agora o Brasil teve grande interesse em participar e esteve cá com o presidente da Indonésia e até o presidente da Indonésia disse que já quer ensinar português nas escolas, se calhar de uma forma simpática, mas se calhar também com alguma intenção de valorizar um bocadinho a questão da língua portuguesa, porque são quase 300 milhões que a falam e, portanto, tem que ser vista também como uma oportunidade quase económica para alguns países, esse domínio. E, portanto, eu acho que Timor irá manter o português, espero eu, durante ou durante muitos anos, e agora, no dia a dia, os censos que têm sido feitos, portanto, passamos de 5,3 em 2015 para os últimos censos, ou desculpa, em 2007, para os censos mais recentes de 2022, que apontam para cerca de 30% da população que fala português, ou que diz falar, Deixa escrever, falar. entender o português. Se olharmos, se calhar, para a Guiné-Bissau, que é um país que está há muito mais tempo, digamos, ligado à questão da CPLP, se calhar não tem esses números e, portanto, tudo isto é relativo. Eu acho que a questão Mas há aqui muita gente a aprender português? O português é se você ensinado em abrir, escolas. o português, teoricamente, é ensinado em escolas. Claro que há muitas pessoas que ainda têm dificuldades em usar o português no dia a dia. O que vai acontecendo muitas vezes é escrevem português no quadro, mas depois a explicação é na sua língua ou tentam utilizar o tétum, como é óbvio. Não falam fluentemente muitos Claro. deles, mas eu acredito não é acredito, ou seja, há indicações, porque se você abrir um curso de português aqui, vamos abrir um curso de português, você tem candidatos logo no imediato. Há pessoas que têm interesse, nomeadamente jovens, em aprender português. Agora, a questão que se coloca no futuro é: e para que é que isso serve? Ou seja, de forma é que nós temos que valorizar a língua para que a língua seja um instrumento que, ao ser aprendido, possa ser uma mais-valia. E aí eu acho que há questões que não só Portugal, mas que as próprias autoridades timorenses terão que, ao longo dos tempos agora, valorizar um bocadinho mais a questão do português, se calhar para se chegar a quadros, digamos, da administração pública, ou seja, para que haja uma valorização maior e para que isso seja entendido como uma questão importante. E, portanto, eu acho que é sempre um desafio no dia a dia. O português não é falado, e temos que ter isso em consciência, não é falado como nós dois estamos a falar. O português em Timor é falado em cerimónias oficiais, em cartas, comunicações oficiais. Há pessoas mais antigas que falam muito bem português. Mas ainda é uma questão de você sair aqui pelos bairros e eu falar o tétum ou falar a língua materna, porque é a língua deles, da cultura deles, não é? Apesar de que há missas em português, e há muita gente que tem honra ou que tem digamos, demonstra um grande respeito e que até quer ir à missa em português, porque pronto, porque é uma questão mas obviamente que se me perguntar, acha que o português vai ser uma coisa que 100% que vai ser falado? Não, obviamente que não. Obviamente que Em, não. em- em termos de Portugal, o que é que Portugal poderia fazer ou deveria fazer para reforçar a língua em Timor-Leste? Bom, há questões que seria muito fácil de eu, enquanto conselheiro, enquanto pessoa que estou cá há muito tempo, poder dizer: Portugal devia reforçar o número de professores, devia distribuir mais livros. Tudo isso é fácil de falar e seria uma estratégia, mas eu também tenho consciência ou seja, que não é possível, porque até agora em Portugal há falta de professores, portanto, portanto é muito relativo. Eu acho que Portugal tem, e se nós estivéssemos aqui mais próximos, eu diria que levar jovens a Portugal, fazer-lhes pequenas formações, tudo isso seria uma coisa importantíssima. Agora, nós estamos a 16 mil quilómetros, é muito caro, as despesas, ou seja, levar uma pessoa a Portugal, por exemplo, por um mês ou dois pronto, tem os seus É custos muito dispendioso. elevados, é muito dispendioso e, portanto, eu acho que cada vez mais temos que tentar usar as novas tecnologias, temos que tentar, sei lá, fomentar concursos, até a nível de criar conteúdos no YouTube, que os jovens possam criar em português, promover aqui alguns apoios, pequenos apoios para projetos desse género, que possam também envolver os jovens,
nessa perspectiva, e obviamente que se nós temos 3 ou 4 ou 5 bolsas de estudo direcional anuais do Instituto Camões, direcioná-las, digamos, para áreas que sejam efetivamente importantes aqui e que possam dar continuidade também à questão do português. Quando eu estou a dizer isso, estou a falar, por exemplo, no caso da justiça e na própria educação, ter mais pessoas a falar português seria importante, não é óbvio. Para si, o que é Portugalidade? Isso é uma questão. Para mim, Portugalidade é tudo o que nos liga ao nosso país, é a cultura, é a própria comida, digamos, as nossas tradições. Sei lá, eu quando vejo aqui miúdos a dançar, passa a expressão, desculpe, música pimba, mas vestidos já a arranjo folclórico, para mim isso é Portugalidade, é de algum modo trazer a nós que estamos portugueses cá, trazer-nos um bocadinho a lembrança do nosso país. Se calhar quando eu posso agora sinto menos, mas no início em que havia muito menos oportunidade de haver produtos portugueses aqui, por exemplo, quando a gente tinha acesso a comer um bacalhau, por exemplo, para mim isso era uma questão de dizer, epá, sinto-me em Portugal, ou seja, eu acho que a Portugalidade é tudo aquilo que nos faz lembrar a nossa infância, que nos liga ao nosso país, são as nossas tradições, no fundo, digamos, mesmo estando fora, sentir o nosso país. Eu acho que cada um de nós, à sua maneira, sente Portugal quando a seleção joga e, por exemplo, os timorenses quando Portugal ganha, isto é uma loucura aqui, parece que estamos em Portugal. Para mim isso é Portugalidade, é sentir que bem ou mal eles sentem Portugal e isso é interessante, tão longe e às vezes está sem qualquer ligação diretamente histórica, é claro que os pais, os avós, etc., mas perceber como é que as pessoas às vezes reagem nesses eventos e estou-lhe a falar da seleção porque tem sido uma coisa até falada em Portugal, cada vez que há europeus e mundiais, etc., os timorenses reagem de uma forma fabulosa, o apoio a Portugal é constante. E, portanto, Se calhar mais efusivos do que se calhar alguns portugueses de Portugal. exatamente, exatamente. E portanto, para mim, quando me perguntam o que é Portugalidade, é tudo aquilo que me faz lembrar a minha infância, ao meu país, os meus pais, a minha família, tudo isso que me liga a Portugal, ou seja, que jamais deixarei de sentir e de ter, porque Portugal é o meu país, quer dizer, isso, sem dúvida alguma, apesar de estar cá há 25 anos, estou há mais tempo em Timor do que estive em Portugal. Falava-me do bacalhau, mas tem alguns hábitos na sua vida como este, como o bacalhau, Sim, por portugueses? exemplo, nós no Natal fazemos questão, sempre que é possível, obviamente, quer dizer, se formos passar férias fora de Timor, não, mas estando em Timor, de ter nós e alguns colegas nos juntarmos e ter um bocadinho essa tradição, ter à mesa, sempre que possível, o bacalhau, o polvo, que eu sou do norte e, portanto, ter O essa, ter polvo. essa questão, ou ter o polvo, por exemplo, que são questões da nossa tradição, ou da nossa vivência enquanto, digamos, enquanto crianças, que tentamos fazer um bocadinho o esforço para ter isso, mas a nível da alimentação, mesmo em casa nós normalmente fazemos, digamos, comida nossa, portuguesa, sempre Mas que é possível. fácil Claro. aceder a produtos com esta distância toda? Ou seja, nós temos cá, por exemplo, um supermercado, que é o Pátio, e também há outros supermercados timorenses que fazem importação de produtos de Portugal. Mas nós temos acesso aqui a N produtos. Se me perguntar se é barato, não é. É muito caro. E temos que gerir também isso. Mas felizmente não se compara há 15 anos atrás, ou seja, felizmente nesta altura vamos tendo acesso à maioria até à água. Para beber temos água portuguesa. Portanto, eu acho que nesse aspecto Portugal chega cá. É conselheiro das comunidades portuguesas em Timor-Leste. Quais são os desafios desta comunidade? E já referiu algumas vezes a questão do voto por correspondência. Sim, pronto, deixa-me só dizer-lhe que eu cheguei a conselheiro um bocadinho empurrado para estas funções, sem saber muito bem para o que ia. Ah, Quer dizer, quando me candidatei, obviamente que já sabia, estou a brincar, mas um bocadinho sem saber que isto até existia. E achei interessante haver alguém que pudesse, no país e até numa comunidade pequena, poder ser de algum modo o porta-voz ou representante dessa comunidade. E desde que assumi as minhas funções, há algumas questões que são pertinentes. Uma é a questão do voto eletrónico, como é óbvio. O voto eletrónico é um desafio, porque, por exemplo, já aconteceu em 2 das eleições. Eu sou conselheiro desde 2023 e
feliz ou infelizmente, tem havido eleições com bastante frequência. frequência. A maioria dos votos, quando sai da Comissão Nacional de Eleições um mês e meio antes, pronto, enquanto que se calhar na Suíça ou na Alemanha ou na França, ao fim de 3, 4 dias, o voto está lá, em Timor eles não chegam. Ou quando chegam, chegam muito em cima da hora, um dia ou dois antes da própria eleição, e depois, quando são devolvidos, nunca chegam a tempo de ser contabilizados. E, portanto, eu acho que a única solução aqui, e há países que já fazem isso, se nós usamos, quer dizer, transferências financeiras, etc., entramos no e-government português, no portal do governo para tratar das nossas coisas e nas finanças, etc., tudo online, eu não percebo porque é que não podemos demonstrar em quem queremos votar ou executar, digamos, a nossa vontade de voto eletronicamente. Eu acho que estava na hora de. Eu sei que pode ter algumas questões que são de segurança, etc. Eu percebo isso, mas eu acho que em países como onde se vê que não há outra hipótese, eu acho que se deviam fazer testes piloto digamos, com frequência já, rapidamente, para que isso pudesse daqui, assim, o Brasil e outros países já o fazem, já votam eletronicamente há muitos anos, portanto, se isso fosse um grande problema, eu acho que isso não estava a ser implementado. E, portanto, eu acho que o governo português, e eu espero que venha cá agora um grupo de deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros brevemente, essa vai ser uma das questões porque eu vou batalhar, porque acho que é inadmissível no século XXI, em 2025, não podermos, eh, digamos, e perante as dificuldades que temos, que são visíveis, e que não é uma vez, já foram várias vezes, não podermos ter outras modalidades para que a nossa comunidade aqui possa exercer um direito que é um direito que a Constituição nos dá. E, Outras portanto, preocupações que vai tentar bom, transmitir e que outras preocupações têm a ver um bocadinho. Há aqui uma questão que não é direta, digamos, nossa, da própria comunidade, mas que de algum modo afeta a comunidade, que é a questão das nacionalidades pedidas pelos timorenses. Há mais de 15 ou 20 mil processos parados. Todos os dias nós que trabalhamos junto dos timorenses somos confrontados com, então, epá, já pedi há 5 anos, há 6 anos, nunca mais, não sei o quê, e pode-me ajudar e tal. E todos nós somos, digamos, confrontados um bocadinho com isso, quando na verdade, ao contrário de outros países, Timor-Leste, na altura em que se restaurou a sua independência, em 99 ou 2000 saiu uma lei que diz que quem nasceu até 2002, portanto até à independência, isto era território português, portanto é considerado português. sim, Portugal Estamos tinha aqui a essa limitar questão às da vezes, estamos aqui a limitar às vezes, por causa de um papel que se diz que pode ou não ter sido, pode ou não ser original, ou pronto, quando houve casas que foram destruídas, houve documentos que foram queimados, há uma série de coisas que temos que olhar para o país nessas condições. E se calhar atribuímos nacionalidades em Portugal com rapidez, com um ano, dois ou três, digamos, a outras pessoas que chegam de outros países e que não têm sequer ligação nenhuma a Portugal. E, portanto, eu acho que os serviços em Portugal têm que criar uma task force, têm que olhar para Timor de uma outra forma. Não podemos pedir à Embaixada Portuguesa que vá a todas as igrejas do país, andar horas e horas para confirmar um processo para ver se o que está no livro de batismo, que se calhar também foi queimado, nem sabemos, é exatamente aquele documento ou aquela declaração que foi passada. Ou seja, tem que haver aqui, se calhar, outros mecanismos, envolver diretamente a Igreja aqui e fazer, sendo nosso parceiro, que nos, digamos, dê de algum modo alguma garantia, que nunca será total, mas que pelo menos que nos acautele que se calhar desses 20 mil possa haver 19.500 que sejam efetivamente verdadeiros, ainda que haja 500 que possam ter algum risco. Esperemos que não, mas que se tiver que ser, eu acho que e isso é uma coisa que nos afeta no nosso dia a dia enquanto comunidade aqui, porque somos sempre, digamos, de algum modo interpelados sobre essa questão, as pessoas até demonstrar alguma tristeza, algum descontentamento, apesar de saberem que agora a nacionalidade, por exemplo, já não dá hipótese para ir para a Inglaterra, não é essa a questão, mas as pessoas continuam, porque não é? fizeram o Sim, e pedido, aquilo estavam na falava da expectativa. questão da identidade e do sentimento de Sim, pertença que ainda existe em relação a Portugal. pronto, e eu acho que isso é uma questão que afeta direta ou indiretamente a comunidade portuguesa, e que eu gostava, neste ano e meio que me falta de mandato, ou 2 anos, que as coisas pudessem melhorar e ser de algum modo haver uma resolução. Depois outras questões eu acho que têm sido de algum modo, felizmente, que com a embaixada vão-se resolvendo, a questão, digamos, há uma questão também complicada que é a questão dos passaportes,
porque por vezes deixam-nos, digamos, renovar o passaporte quando ultrapassa, digamos, aquele período de menos de 6 meses, mas aqui na Ásia, se você viajar com passaporte com menos de 6 meses, não pode viajar. Na verdade, e portanto, eu acho que por vezes devia haver aqui uma maior flexibilidade de tempo para que um cidadão, por exemplo, assim lá, ao menos de um ano, poder renovar o seu passaporte entre menos de um ano e 6 meses, para que quando quisesse viajar ou fazer uma viagem, não correr esses riscos. Por vezes, a embaixada vai sendo flexível, vai havendo aqui outras maneiras, quer dizer, se eu chegar à polícia e dizer, olha, perdi o meu passaporte, tenho uma declaração e vou lá e já trato do meu passaporte, quer dizer, vamos ser assim, há maneiras de dar a volta a isso, mas não devia ser, não se devia Não utilizar deveria ser o. esta modalidade, devíamos ser honestos e se calhar a lei devia olhar para isto também de uma outra forma. Portanto, há pequenas coisas que vamos lutando no dia a dia, mas que felizmente se tem, quer dizer, não é que isso tenha resolvido, mas que tenha havido, digamos, uma abertura até das autoridades para que as coisas se possam, digamos, ir resolvendo. E nesse aspecto, acho que a nível dos serviços consulares estamos no bom caminho e acho que os horários, etc., as coisas estão a funcionar bastante bem. Estar fora mudou-lhe a forma de olhar para Portugal? Eu acho que sim, porque para já porque eu vim para cá muito jovem e se calhar eu tinha uma imagem de Portugal de Trás-os-Montes, Braga e pouco mais, que foi onde eu estive na altura, não é? Com 24 anos quando vim. Com uma experiência profissional também muito, muito, digamos, de um ano de estágio, etc. Claro que estar do lado de cá do mundo e ouvir o que às vezes é bom e outras vezes não é, porque às vezes também a gente lê muitas notícias que não são, e se calhar chegamos a Portugal e as pessoas dizem, opá, não é bem assim e tal, pronto, mas obviamente que olho para Portugal de uma outra forma que não olharia se vivesse em Portugal. Isso aí, até porque E tenho qual uma é visão essa forma? diferente. Que Eu acho que é visão uma tem de forma Portugal? até de valorizar Portugal, sabe? Porque às vezes nós somos muito críticos com Portugal e dizemos, o nosso país, isto não é nada mal, bom é Singapura, bom é Austrália, bom. Claro que sim, que há coisas boas noutros países aqui, mas se calhar também há coisas em Portugal que quando a gente vai aí percebe que afinal não é assim tão mal, ou seja, há coisas que estão mal, mas há muita coisa que também está bem comparado com outros países e portanto eu acho que quando estamos fora e temos uma visão do que acontece noutros países aqui e temos essa experiência no dia a dia, se calhar, quando chegamos a Portugal, se calhar até valorizamos um bocadinho mais o nosso país. E eu acho que é esse o sentimento que por vezes tenho quando visito Portugal, que não é muito frequentemente, até porque estamos muito longe, mas sim, mas tenho esse sentimento. E vai acompanhando a atualidade portuguesa, chega aí a que canais, enfim, hoje a internet é uma Bom, forma de eu com a estar internet hoje presente. com a internet hoje, digamos, a televisão que tenho na minha casa, tenho aqui, portanto, a Vodafone TV, e portanto nós assistimos digamos, digamos, A àquelas tudo. notícias todas más e outras boas também, mas e ao futebol, etc., em direto aqui, quer dizer, estamos muito próximos do país nesse aspecto, às vezes nem nos lembramos que não estamos em Portugal, quando temos essa, digamos, essa possibilidade. Claro que, eu volto-lhe a dizer, se calhar quando cá chegamos, ou os primeiros 10 ou 15 anos, não era assim, e portanto, hoje em dia Era temos mais uma RTP qualidade nesse Internacional. aspecto. Sim, e a RTP Internacional, por amor de Deus, quer dizer, é uma coisa que eu já me queixei disso também enquanto conselheiro, que é a programação da RTP Internacional não se adapta ao contexto de Timor-Leste, quer dizer, não tem nada contra a Praça da Alegria, nem contra outros programas, mas se calhar para os timorenses é uma coisa que não os cativa, como devia ser, e portanto eu acho que aí, pronto, mas isso já foi falado também a última vez que estivemos aí, fomos visitar a própria RTP e a RDP, e estivemos a falar um bocadinho sobre isso, mas pronto, eu percebo que às vezes também não é fácil, não se pode fazer uma televisão para cada país, mas pronto, tal como existe a E a RTP África, diáspora. podia haver uma coisa virada para a Ásia e a Oceania, por exemplo, com uma programação se calhar mais, bom, mas não sei, não sou da área, não posso. Este spot acaba por estar ligado, este Diaspora Spot, este podcast ligado à Diaspora Lusa. Acha que seria importante que meios de comunicação pudessem olhar para as comunidades e também ser um espelho daquilo que se vai fazendo? Eu acho que sim, eu acho que era uma mais-valia, porque às vezes temos muitos portugueses espalhados pelo mundo que fazem coisas muito interessantes, que levam o nome de Portugal por aí e que por vezes não são valorizados. Eu acho que a comunicação social e digamos, nomeadamente, por exemplo, eu lembro-me de um programa que era o Portugueses em Timor, que passava, salvo erro, na RTP,
ah, penso eu, não sei, não quero estar a falhar, mas que, por exemplo, que é uma coisa que nós vemos de vez em quando e que nos dá um certo, digamos, um certo gosto ver o que é que outros portugueses andam a fazer por esse mundo fora. E, portanto, eu acho que esta questão de haver mais programas que possam chegar, ou seja, levar por um lado o que os portugueses fazem no mundo, mas ao mesmo tempo também nos aproximar, por exemplo, se ter pessoas se calhar que estão a fazer o que eu faço cá de algum modo, ou num sentido figurado, ou seja, próximo disso, e que eu possa também perceber o que é que há outros portugueses que o estão a fazer noutro país. E, portanto, eu acho que era importante promover a diáspora, promover os portugueses que estão no mundo, porque todos nós que estamos aqui, de algum modo, ou muito ou pouco, temos a bandeira de Portugal nas nossas costas, porque quando fazemos coisas muito boas, digamos, são de Portugal, são Somos portugueses, mas também portugueses, quando se fa quando fazemos coisas más também somos portugueses e, portanto, nunca despimos essa bandeira no dia a dia e no nosso trabalho, e, portanto, e naquilo que vamos fazendo e representando por esse mundo fora. E, portanto, eu acho que seria uma mais-valia, e acho que isso devia ser, o nosso governo devia olhar para isso como, digamos, promover muito das coisas boas, e aqui tem havido casos muito bons de professores que são verdadeiros embaixadores de Portugal e da língua portuguesa. E, portanto, eu acho que por vezes não são tão valorizados como deveriam ser. e a estas comunidades que a diáspora lusa também tenta dar, atenção e algum destaque. Filipe, para terminar, o regresso a Portugal é algo que está em cima da mesa ou Está sempre. Nós dizemos sempre para o ano vamos ver, para o ano vamos ver, não sei, mas eu acho que estará mais próximo, até por questões, pronto, gente, uma questão de idade, as minhas filhas também já estão em Portugal, pronto, vamos pensando um bocadinho nessa questão, mas não lhe vou dizer é já daqui a 6 meses, ou um ano, ou dois, não sei, não sei. Mas sim, mas se me perguntar, está no horizonte regressar a Portugal, sim. Um dia estará, não me quero comprometer já a dizer é já agora ou para o ano, mas sim, obviamente que sim, e o regresso a Portugal é sempre algo que eu acho que, eu diria que 90% dos portugueses que estão no mundo têm um bocadinho esse sentimento ou essa ambição de um dia mais tarde o poder fazer. Obrigada, Filipe Silva, um português a viver em Dili, em Timor-Leste. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo destino.